Até a prova em contrário, a posição sensata aqui é presumir que tudo mais constante, Neymar é inocente. E aí, pessoal, beleza? Então vamos falar sobre esse caso aí que teve gente pedindo minha opinião. Não sei porque as pessoas começam a pedir opinião sobre umas coisas que não dependem da opinião pública, mas que dependem justamente da justiça, né? Tentar bater o martelo, né? Que tem essa questão do martelo do Facebook, o tribunal do Facebook, que é o tribunal que está todo mundo todo dia tentando, né, bater o martelo e tentando inclusive estabelecer novas legislações sobre esses espaços públicos aí, que são em última instância espaços privados que são concedidos para que a gente se encontre na internet, né? Mas enfim, o que a gente tem então é esse problema aí do menino Neymar sendo acusado de estupro, né? Houve então supostamente um estupro por parte de Neymar, que essa então é a acusação da menina aí que teve um conflito com ele, né? E parece que a estratégia do Neymar para se defender foi justamente e acredito que foi premeditado, não foi algo que simplesmente ele resolveu naturalmente se desculpar, foi pesando as consequências do ato, obviamente, né? Resolveu fazer aquele vídeo, resolveu então falar da situação, resolveu pôr a sua versão dos fatos sobre se ele foi ou não o estuprador da história. Isso é um problema gigantesco, porque como a gente pode apurar a realidade a partir daí? Não depende, eu volto a dizer, não depende da opinião pública, não depende da gente. Somos apenas cidadãos dando opinião sobre mais um caso polêmico que já saiu nos noticiários, que a gente viu primeiro na internet, que a internet está possibilitando esse encontro com as informações de forma cada vez mais dinâmica e orientada aí à polêmica. Então, uma coisa que eu quero frisar bem aqui, que não depende da gente. Então vamos aí aquietar os ânimos, vamos tentar evitar fazer julgamentos sobre o que está acontecendo aí. Em última instância é a justiça, ou seja, são aquelas pessoas que são formadas como juízes, advogados, promotores, defensores, né? Pessoas que são chamadas para decidir a favor ou contra o réu, enfim. Certamente existe uma estrutura hierárquica, uma estrutura bem montada para decidir sobre casos como esse. E uma coisa que me indigna, embora as pessoas peçam a minha opinião sobre coisas que eu não domino, e eu tenho que admitir aqui que eu não domino, é o fato de que a gente não é capaz de julgar um caso desses, né? E eu quero sempre pontuar isso sobre qualquer polêmica envolvendo estupro, né? O que a gente pode averiguar, julgar, o que for, o que a gente pode intuir são algumas coisas que parecem se causar umas das outras, né? As informações que chegam a nós são informações relevantes, mas elas não são determinantes, né? O que a gente viu o vídeo do Neymar, para quem não assistiu, basicamente o Neymar tá ali falando de uma situação, falando que conheceu uma menina ali pela internet, né, WhatsApp, e trocou umas mensagens, ela tinha interesse nele, né, foram lá, ficaram, e o que a gente tem então é uma situação bem complicada aí, porque a menina acabou acusando ele, né, de ser um estuprador, ou seja, ter violado essa barreira aí, bem complicada de consentimento, né? Não houve consentimento, é isso que ela está dizendo, existiu uma relação sexual ali sem consentimento, e isso caracteriza então o estupro. Não se entra em muitos detalhes, nem tem que entrar em detalhes, a questão é apurar, isso ocorreu ou não. Então isso depende muito de provas materiais, provas circunstanciais, coisas que vão depender de um juiz analisar, dos advogados do Neymar analisar, enfim, dos advogados da menina, né? E uma coisa é certa, houve de fato uma exposição dessa menina aí na internet. Então o Neymar mesmo pode estar sendo processado aí por exposição de mulher, ou das partes íntimas dessa mulher, ou o que for. Ainda que a gente possa usar a desculpa de que ela começou a mandar nude aleatório para ele e tal, ainda assim isso não dá o direito de ninguém de sair expondo o corpo da mulher, enfim. Então é muito complicado, né? E o pai do Neymar disse que prefere um crime menos grave de internet, de expor uma mulher, do que um crime grave como o do estupro, né? Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. Não depende de nós fazermos uma avaliação, um juízo de valor, né? Uma avaliação valorativa sobre isso. E uma coisa precisa ficar clara: é o fato do princípio da presunção de inocência. Não é porque o Neymar talvez possa ter feito o que fez,
ou supondo que ele tenha feito, né? Não é porque isso é uma possibilidade que talvez as provas circunstanciais, concretas, materiais, que talvez a menina trazendo um vídeo que ela gravou escondido ou o que for, não é porque isso isso possa vir a ocorrer, né, que de fato o Neymar estuprou essa menina. Uma coisa é certa, o princípio da presunção de inocência é a única coisa que ao meu ver, que deveria ser martelada com uma certeza absoluta sobre qualquer problema desses, qualquer treta polêmica que envolva abuso, né, de pessoas que não conseguiram consentir com alguma coisa, né. A presunção de inocência é muito importante, especialmente nesses casos de acusação de estupro, porque eu sei que existe essa tendência de a gente olhar com um olhar mais caridoso para as mulheres, de evitar, então, de buscar, né, uma melhora na qualidade de vida de pessoas que são estupradas, que são abusadas, o que for. E isso inclui, então, especialmente as mulheres, porque é mais fácil uma mulher ser estuprada do que um homem, ainda que homens também sejam estuprados, né? Então é um tema bastante espinhoso, e a tendência do politicamente correto, dessa nossa... eu não faço aqui um juízo de valor, dizer que politicamente correto é ruim, ou o que for, mas é uma tendência de nós vivendo nessa polis, na cidade, ou o que for, de nós tentarmos guiar as nossas razões, as nossas posições, por meio de uma razoabilidade, de uma sensatez que parece apropriada para situações em que a gente consegue delimitar uma vítima, né? E para muitas pessoas é razoável que, bom, se houve uma acusação de estupro, ninguém acusaria por nada, né? Tem que ter um bom motivo para acusar alguém de estupro, né? Então, provavelmente a mina tinha um bom motivo e talvez ela tenha sido estuprada mesmo. Então, não vamos desconfiar da vítima. Só que esse é um problema, é um raciocínio ruim, porque ele já está supondo de início que há uma vítima e que essa vítima já foi localizada. Quando na verdade existem duas interpretações possíveis em que qualquer um dos lados pode ser a vítima. E isso é bastante preocupante, porque ninguém, na verdade muitos, mas na mídia talvez não seja muito pontuada essa necessidade de olhar também a suposta vítima como uma possível agressora, como alguém que talvez esteja caluniando e difamando o jogador. Não é porque ele é famoso, porque ele tem dinheiro e que poderia se safar dando dinheiro nessa aí que ele vai deixar de ser injustiçado caso essa menina esteja mentindo. E é aí que entra a necessidade vitalícia, inclusive em trâmites legais no direito, na questão jurídica, enfim, do princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência é o princípio que vocês devem ter em mente sempre, em toda situação que envolva uma polêmica de abuso de uma pessoa sobre outra, em que tudo que nós temos, acima de tudo, são acusações. Se a acusação está ali, é determinante para o nosso juízo de valor, se a gente não consegue ir além da acusação, e a gente tem que tomar um lado a partir das informações fracas e desculpa, dessas informações bastante vulgares, que não são informações completas e que dependem da versão dos fatos de cada um, se as fontes para nossa informação são simplesmente narrativas se contrastando, então o princípio da presunção de inocência deve ser determinante. Então, até prova em contrário, a posição sensata aqui é presumir que tudo mais constante, Neymar é inocente. Sei que para muitas pessoas, está passando um pano para machista, para estuprador, não sei o que, sempre tem alguém para pensar isso, né? Mas é uma questão de segurança jurídica, é uma questão de permitir que uma sociedade floresça. Não vamos sair caçando as bruxas se a gente não tem informação suficiente, né? Os caras lá, os calvinistas lá nos Estados Unidos no século XVIII, caçavam bruxas, queimavam, fogueira, o que for, né? Porque não tem presunção de inocência. Acusa ali, a acusação é de alguém que é supostamente confiável na comunidade, portanto deve ser verdade, então vamos queimar. Vamos presumir que a pessoa acusada é inocente antes de tudo.
Esse é uma coisa, é um princípio que deve ser caro ao direito. E eu tô falando por 10 minutos sobre isso aqui, porque muitas pessoas não entendem, ou a quantidade de absurdo que eu vi de pessoas simplesmente tomarem um lado sem sequer ter informação suficiente. O cara vê um tweet e já sai dando opinião. Ah, por favor. Eu sei que pode ser muito grave, caso ele tenha realmente feito isso, mas também é muito grave que a gente bata o martelo no tribunal da internet dizendo quem tá com a razão. A versão dos fatos dele ali tem algum furo ou o que for, ou a versão dela tem algum furo ou o que for. Não importa se qual tem furo ou qual parece mais sensata e a partir disso a gente quer ter uma opinião. O fato é que não conseguimos bater o martelo de forma fidedigna e legítima sobre isso. Temos que delegar esse poder para alguma instituição séria e hierárquica e que consiga mediar esse conflito, e essa instituição geralmente é o judiciário, não depende de nós. O legislativo fez lá as leis, agora o judiciário vai operar essa situação, tentar amenizar o conflito, tentar resolver ele. Então é aquilo, a opinião pública só deve se dar o direito de ser cética. O ceticismo é aquilo que deve guiar as nossas opiniões quando cabeças estão em jogo. Mas é isso que eu acho que deve ser, acima de tudo, dito sobre esse caso. Eu acho que todo jornalista, quando vai abordar esse caso, ao invés de simplesmente descrever o que aconteceu, lembrar todo mundo, existe um princípio caro ao direito, que é o princípio da presunção de inocência, e nós não devemos, sob hipótese nenhuma, fugir desse princípio se nós não temos provas materiais ou circunstanciais que sejam totalmente plausíveis e que, sem sombra de dúvida, refutem a narrativa do outro. Então, e mesmo nessas situações, na dúvida, presuma-se a inocência daquela pessoa que está sendo acusada. E se for comprovada essa inocência, então a pessoa que acusou deve ser tida como caluniadora ou difamadora, e ela deve ser tornada criminosa. Eu sei que isso pode ser pesado, porque no fim das contas a mulher pode de fato ter sido estuprada e por algum problema de narrativa, algum problema das informações, acabam não fazendo vingar a verdade dos fatos que está com ela, e aí ela é injustiçada e ainda é presa, sei lá, porque se entendeu que ela difamou. Mas é aquilo, nós precisamos de mecanismos justos em que uma pessoa que tenha cometido um crime, ela pague por ele, mas aquela que acuse outra de crime, ela também pague por essa falsa acusação. E a gente precisa pelo menos ter isso como uma ameaça para coibir falsas acusações. E se é uma acusação falsa, se de forma assim 99%, 100% de certeza que houve uma acusação falsa, então que essa menina pague uma fiança ou seja presa. A gente tem que ser, em muitas situações, rigoroso, de certa forma, até para ampliar a utilidade depois. Então, mas é isso. A princípio, temos que pensar sim esses incentivos para coibir falsas acusações e coibir de fato o estupro, mas a gente tem que pensar também em certos princípios que não apenas são caros ao sistema jurídico, como também são princípios, acima de tudo, humanitários e que vão dar alguma sustentabilidade ao sistema. E esse princípio que a opinião pública deve abraçar o tempo todo sobre casos polêmicos como esse é o princípio da presunção de inocência. Não batam o martelo, que não vale a pena. Vocês não sabem quando vão ser vocês no lugar da pele do jogador, porque ele consegue se defender, ele tem popularidade, ele tem dinheiro, ele tem fama, ele consegue colocar a versão dos fatos dele e circular pela internet e fazê-lo defender então pelo júri popular do Facebook, do Instagram, o que for. Mas vocês não. Vocês são apenas pessoas que ninguém dá bola, ninguém nunca viu, não fedem nem cheiram, e mesmo assim uma acusação de estupro pode rolar. E tudo muda. Provavelmente tudo vai mudar para qualquer um que for acusado de estupro. Então, é uma questão de vida ou morte em termos sociais, às vezes. Mas enfim, essa é a minha mensagem. Então, presunção de inocência. Martelem isso na cabeça de vocês, porque a qualquer momento da vida vocês vão precisar. Não se sabe quando, mas vocês vão precisar presumir a própria inocência frente aos outros um dia. Então é isso. Forte abraço.